Fala, galerinha! Tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim! Essa aula, mais uma aula do 8º ano, e na aula de hoje nós vamos aprender aí, reforçar na verdade, né? O conceito que fala sobre raiz exata de um número e também uma raiz aproximada, tá certo? Então, tanto a raiz exata quanto uma raiz aproximada de um número. Beleza? Então, chega de conversa e vamos lá para mais uma aula. Já deixa eu anotar aqui o título da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre raiz exata de um número. Opa, tá muito em cima, deixa eu abaixar. Então, na aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre a raiz exata de um número. Só para a gente recordar, quando eu tenho uma raiz e essa raiz tem um valor muito grande, eu vou decompor essa raiz, sem precisar ficar fazendo multiplicação e tal, para tentar descobrir qual é o valor da raiz. O que eu vou fazer? Eu vou fazer direto uma conta e essa conta vai me permitir chegar ao resultado dessa raiz. Beleza? Deixa eu pegar aqui um exemplo. E aí a gente começa a resolver. Ó. Exemplo. Imagine que eu peça para que você encontre a raiz quadrada do número 5.184. Pô, professor, difícil, hein? Vou ter que ficar tentando lá fazer as multiplicações para ver qual o resultado que vai chegar ao 5.184? Não precisa ficar fazendo a multiplicação. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que decompor. Decompor é transformar esse número grandão aqui, ó, em uma multiplicação utilizando números primos. Então, já vou até colocar aqui, ó, números primos. Números primos é os números que são divisíveis, né, por 1 e por ele mesmo. E começamos com o número primo. O único primo que é par é o 2. Vou representar aqui até o 30, tá, gente? Para não ficar muito grande. 2, 3, 5, 7, 9 não. 11, 13, 15 também não. 17, 19, 21 também não. 23, 25 também não. Não. 27 também não. E 29. Pontinho, 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 porque ele não termina aqui. Aqui a gente colocou só até o 30. Beleza? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 e 29. Beleza? Esses são os números primos. Então, quando eu fizer a decomposição, eu vou utilizar esses números primos para poder fazer a nossa divisão, tá certo? Lembrando sempre que quando eu faço a decomposição, eu faço em ordem. Primeiro eu tento dividir por 2, depois por 3, por 5, por 7 e assim por diante. Número com final par, eu já sei que dá por 2. Então, 5.184 por 2 vai dar 2.592. Que também é par. Então, dá por 2, que dá 1.296. Que também é par, dá por 2. 648, que dá por 2. 324, que também dá por 2. 162, por 2, 81. 81 não dá por 2.
81, ó, a soma do algarismo 8 com 1 vai dar 9. 9 é divisível por 3. Então, 81 dá por 3, que dá 27. Por 3 também, que dá 9. Por 3, que dá 3. Por 3, que dá 1. Então, ó, aqui eu efetuei a decomposição do número 5.184. Vamos lá. Como aqui, ó, eu tenho uma raiz de índice 2, se aqui fosse outra raiz de outro índice, eu teria que agrupar de acordo com o índice. Aqui é índice 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Se fosse índice 3, teria que agrupar de 3 em 3 e assim por diante. Beleza? Índice 2, vou agrupar de 2 em 2. Ó. Aqui eu consigo, aqui eu consigo, aqui eu consigo, aqui também e aqui também. Então, quando eu consigo agrupar todo mundo e não sobra ninguém, eu posso afirmar que essa minha raiz é uma raiz exata. Tá certo? E aí, quando eu faço esse agrupamento, eu tiro aqui, ó, o número 2, que é do agrupamento desses dois, tiro aqui outro número 2, que é do agrupamento desses dois, tiro outro número 2, aqui tiro o número 3 e aqui tiro o outro número 3. Já já eu vou explicar por que eu tirei esses números aqui, tá? E aí, a multiplicação entre esses números aqui que eu tirei vai ser o valor da minha raiz, tá certo? A multiplicação disso tudo aí, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 3 vezes 3 vai dar 9. 8 vezes 9, 72. Então, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 5.184 é uma raiz exata e ela vale 72. Beleza? Professor, já sei, né, entendi como que eu faço para poder encontrar esse valor de 72. Mas, por qual motivo que aqui sai o 2? Ó, aqui eu tenho 2, aqui só sai 1. Então, vamos lá, vamos entender por que, né, que eu utilizo a pronúncia, né, saiu. Ó, essas multiplicações aqui, ó, todas elas voltariam para dentro da minha raiz, certo? Porque a multiplicação de todos esses fatores primos aqui, ó, vai resultar em 5.184. Como aqui é uma raiz de índice 2, eu juntei de 2 em 2. Por que eu juntei de 2 em 2? Porque aqui, ó, esse primeiro número que eu juntei é como se ficasse 2 ao quadrado. Vezes esses outros dois aqui, também 2 ao quadrado. Esses aqui, 2 ao quadrado. Esse daqui, 3 ao quadrado. E esse daqui também, 3 ao quadrado. Por que eu forcei a aparecer a potência 2? Porque potência corta com raiz, certo? Então, potência cortando com raiz, essa potência aqui corta com a raiz e vai sair qual número? 2. Essa potência corta com a raiz, vai sair outro número? 2. Essa potência corta com raiz, vai sair outro número 2. Essa corta com essa, vai sair o número 3. E essa corta com essa, que vai sair outro número 3. Então, por isso que aqui, ó, quando eu junto de 2 em 2, eu falo que sai um número 2, ó. Aqui sai outro número 2, aqui sai outro, aqui sai um 3, aqui sai outro 3. Tá certo? Então, é por isso, né, que aqui eu separo e tiro só um número 2. Professor, preciso sempre estar fazendo isso daqui? Não. Se você entendeu isso daqui e compreendeu o porquê que esse número saiu, não precisa fazer essa continha não. Tá certo? Deixa agora eu colocar uma multiplicação, uma raiz, né, na verdade, diferente de uma raiz quadrada, uma raiz cúbica. Então, um outro exemplo, agora eu vou colocar uma raiz cúbica de 216. Raiz cúbica. Vou fazer a mesma decomposição, tá, gente? Ó, vou fazer a decomposição do 216. 216 dá por 2, que dá 108. Por 2, que dá 54.
por 2, que dá 27. 27 não dá por 2. 27 a gente viu que dá por 3, que dá 9, 3, 3, 3, 1. Como aqui eu tenho uma raiz cúbica, o índice da minha raiz é cúbico, é 3, logo eu vou ter que juntar de quanto em quanto? Vou ter que juntar de 3 em 3, certo? Raiz quadrada a gente juntou de 2 em 2. Raiz cúbica nós vamos juntar de 3 em 3. Então aqui, ó, como eu consegui agrupar esses 3, vai sair o número 2. Como aqui eu agrupei de 3 em 3, aqui vai sair um número 3. Logo, a raiz cúbica de 216 é o número 6. Tá certo? Raiz cúbica de 216 é igual a 6. Beleza? Então, assim que eu vou resolver, assim que eu vou encontrar, né, o cálculo para poder encontrar a raiz exata de um número. Vamos lá agora para a raiz aproximada. Raiz quadrada aproximada. Essa daqui, galera, eu vou ter que lembrar da seguinte situação, né? Eu tenho uma raiz quadrada, e aí essa raiz quadrada de um número não exato, ela vai resultar em uma dízima não periódica. Dízima não periódica é um número infinito que ele não repete casas decimais, ele não vai ter uma repetição diferente de uma dízima periódica, tá certo? Dízima periódica é também um número infinito, porém a dízima periódica ela tem uma repetição, tá certo? Então, sempre que eu estiver calculando uma raiz não exata, essa raiz não exata vai me gerar uma dízima não periódica, beleza? E aí eu não consigo encontrar um valor final, eu vou sempre estar falando de valores aproximados, tá certo? Para a gente poder encontrar o valor aproximado de uma raiz, eu vou colocar aqui, ó, a raiz, um exemplo, né? Uma raiz quadrada de 71. Raiz quadrada de 71 a gente sabe que não é uma raiz exata. E aí qual é o procedimento? O procedimento, o primeiro passo, é encontrar uma raiz exata que seja maior do que essa que eu quero e uma raiz exata que seja menor do que essa que eu quero, né? Então eu encontro uma maior, encontro uma menor. Porém, tem que ser exata. E uma raiz maior do que a raiz de 71, exata, vai ser a raiz de 81. E a raiz menor e exata do que 71 vai ser a raiz de 64. Por que eu faço isso? Porque aqui eu já vou encontrar o meu número inteiro, a parte dessa minha decimal, que vai ser o número inteiro, tá certo? Então eu posso concluir que o raiz de 71 ele está entre o número 8 e o número 9, certo? Raiz de 71, lá na nossa retinha numérica, ó, vou de novo representar aqui nossa reta numérica. Vamos supor que aqui é o 8 e aqui é o 9. Raiz de 71 está aqui no meio, certo? Está entre o 8 e o 9. Então eu não sei qual é o lugar que está a raiz de 71, mas eu sei que é 8, alguma coisa, né? Então, aqui fazendo esse primeiro procedimento, eu já encontro a parte inteira desse número, que é 8. Só que eu sei que vai ser 8, alguma coisa. Então agora a conta que nós vamos fazer vai ser para encontrar esse vírgula alguma coisa aí, que eu não sei. Tá certo? E aí, como que eu vou fazer essa conta para poder encontrar a decimal? Como aqui eu vou encontrar a parte decimal, entre o 8 e o 9 eu tenho
10 casas decimais. Sempre vai ser 10, né? 10 casinhas decimais, ó. É como se eu fizesse a divisão, ó. Deixa eu botar aqui certinho, que é o meio, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ih, ficou meio... Mas tá bom. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Tem outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Então aqui, ó, é como se eu tivesse 10 decimais, né? 8,1, 8,2, 8,3, até chegar ao 9. E aí nós vamos encontrar onde que está localizado nessa decimal. Tá certo? E aí o cálculo que nós vamos fazer vai ser 10, que são as decimais, dividido pela quantidade de casas que eu tenho da raiz de 64, que foi a exata, até chegar à raiz de 81, que é a outra exata, né? Raiz de 64 até a raiz de 81, eu tenho 74, 16, 17, eu acho que é isso, né? 81 menos 64, 17. Então, entre o 64 e o 81, eu tenho 17 casas, né? Logo, eu vou dividir 10 por 17. E aí, efetuando essa divisão, deixa eu fazer aqui para a gente não perder muito tempo, eu vou ter 10 dividido para 17, que vai dar 5,882. Esse 88 eu posso aproximar para 5,9, né? Para a gente poder aproximar aí. 0,59. Tá certo? Aproximadamente. Então eu sei que uma casinha dessas das 17 vale 0,59. Aí eu tenho que saber onde que está localizado o 71. 71, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Então, o 71 ele estaria na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima casa, certo? Então, eu pego esse valor e multiplico por 7. Por que 7? Porque ele estaria aqui, ó, deixa eu colocar 64, 65, 66, pontinho, 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 69, 70, 71. Ele estaria aqui nessa posição. E essa posição das 17 é a posição 7. Beleza? E aí, multiplicando esse valor, 0,59 vezes 7, eu vou encontrar 4,13. Esse 4,13, ele representa a parte decimal desse número aqui, ó. A parte inteira a gente já encontrou que é 8. Então, 4,13 seria a parte decimal. Então, eu vou acrescentar o 413. Aproximadamente, tá? Esse valor não é um valor exato, até porque a gente sabe que a raiz a raiz de um número não exato, né, vai me resultar aí em uma decimal infinita, tá certo? E aí eu consigo entender que a raiz quadrada de 71 é aproximadamente 8,4. Beleza? Vamos fazer um outro exemplo bem rapidinho. Exemplo: raiz quadrada de 127. Raiz quadrada de 127. Primeiro passo é encontrar a maior e a menor. Então a maior aqui seria 144, que é 12. E a menor, 121, que é 11.
Então eu já sei que a minha parte inteira dessa decimal vai ser 11, alguma coisa, né? E aí agora o cálculo vai ser para efetuar aí essa decimal aqui, né? Certo? E aí eu vou ter que efetuar a divisão de 10. 10 por quê? Porque entre o 11 e o 12 eu tenho quantas casinhas decimais? Tenho 10. Então vai ser 10 dividido por, entre o 144 e o 121, são quantas casas? 144 menos 121 vai dar 23 casas. Então aqui, ó, entre o raiz de 121 e o raiz de 144, eu tenho 23 casas. Então vai ser 10 dividido para 23. 10 dividido para 23 é aproximadamente 0,435. Certo? E aí, agora eu tenho que saber a posição que está localizado o 27. O 27 está localizado na sexta, né? 21, raiz de 22, 123, 124, 125, 126, 127. 6, né? Na posição 6. Então, ó, o raiz de 127 está na sexta. Então, eu vou multiplicar 0,435 por 6. Multiplicando isso daí, 0,435 vezes 6 vai me dar 2,61, certo? E aí esse 261 vai ser a parte decimal desse número aqui, né? Então 261. Logo eu posso concluir que a raiz quadrada de 127 é aproximadamente 11,26. Tá certo? Aqui eu acredito que poderia até aproximar para o 3. Deixa eu ver qual é o resultado aqui na calculadora. Raiz quadrada de 127. Não, ele dá 26 mesmo, ó. 11,26. Beleza? E assim, galera, a gente fecha esse conceito falando sobre a raiz exata e a raiz, né, não exata. Tá certo? Então a gente fica por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrando que foi solicitada a atividade da página 55 e essa atividade da página 55 é para ser enviada lá na nossa plataforma Google Sala de Aula. Tá certo? Então um grande beijo, galera. Tchau, tchau.